Então, o nosso assunto hoje continua sendo o reino milenar. Quando a gente pesquisa os livros sobre o assunto da era milenar, do período do milênio, de 1000 anos, a gente não tem assim, muitas informações maciça sobre o milênio. O milênio diz muitas características, como é que vai ser o milênio, mas é só isso que a Bíblia diz. Ela fala de profecias, como é que vai ser o milênio, né? Mas ela não diz muitos detalhes dos acontecimentos. Então, a gente fez a pesquisa, nós passamos para vocês e fizemos um apanhado, né, daqueles que podem trazer para nós uma visão real como vai ser o milênio. O que a gente sabe, o que a gente crê, que nós interpretamos o milênio não como algo espiritual, mas como algo literal. Vai realmente acontecer o milênio aqui na Terra. Então, a nossa aula de hoje é a aula número 20, nosso CTBB, né? Que é a Centro de Treinamento Bíblico Batista, ok? Deixa eu dar aqui uma visão ainda sobre o milênio, para a gente continuar falando sobre o milênio. Então, o milênio, amados, é o vindouro reinado de Jesus e seus santos na terra após esta presente era. Mas vamos lembrar sempre, o milênio de 1000 anos, ele não é o estado final, o estado eterno. Vocês sabem disso muito bem, eu acredito. Então, o milênio é uma coisa, o estado eterno é outra coisa. O milênio dura apenas 1000 anos. O estado eterno é por toda a eternidade. Ele vem, é a última coisa que nós vamos estudar, certo? Na nossa escatologia. Terminou o milênio, a gente vai entrar na rebelião final após o milênio. Então, é interessante entender isso, ok? Quando a gente pensa em milênio, a gente pensa nas profecias que vão se cumprir. A gente falou aqui nas aulas passadas a respeito das alianças. Então, Jesus, o Messias, também cumpre a promessa de um definitivo filho de Davi, que ele regerá a partir do trono de Davi sobre Israel e sobre as nações. Então, a aliança de Deus, a gente viu na semana passada, que é uma aliança, não uma aliança condicional, é uma aliança incondicional. Deus vai cumprir uma aliança que ele fez com a nação de Israel através dos patriarcas. Então, não é uma aliança que depende do homem ou de uma nação. Depende da palavra do Senhor. O reino milenar é um tempo de renovação da criação, prosperidade, justiça, paz e harmonia. Uma harmonia internacional, certo? Entre as nações. Então, não é uma harmonia nacional ou local. É uma harmonia global. Todo o planeta estará vivendo em uma harmonia. E também o período em que todas as promessas das alianças espirituais e físicas são plenamente cumpridas para Israel e também para as nações. Então, a gente vai falar nessa noite, você pode acompanhar no seu slide, né, mostrando pelo irmão Sulamita, no PowerPoint. Primeira coisa é o caráter espiritual do milênio. Qual o caráter desse período milenar, certo? Então, o anticristo, o impostor satânico, ele terá sido deposto, certo? Ele vai ser preso por 1000 anos, certo? Então, ele não estará reinando. E os escolhidos nomeados para entrarem nesse período glorioso. A gente viu os julgamentos nas aulas passadas, mas também a gente vai ver alguma coisa nesse sentido. Haverá um breve período de transição para estabelecer a máquina do governo. Então, toda a preparação vai ser preciso para que esse governo, a máquina do governo, que tem como presidente o Senhor Jesus Cristo, vai ter toda uma preparação para esse governo. É literalmente um governo.
não é um governo espiritual, é um governo de fato e de verdade, certo? Vejamos as principais características do período milenar. Então, quais são as características que a Bíblia diz desse período milenar? A gente viu na semana passada que a primeira coisa que vai acontecer nesse governo, que é no milênio, é o reconhecimento da autoridade de Deus. Haverá um reconhecimento, não um reconhecimento relativo, né? Mas um reconhecimento absoluto do governo de Cristo. A ideia, a básica do milênio, é ter um período em que a autoridade de Deus seja reconhecida no mundo todo, né? O reino universal de Deus sempre esteve em vigor, claro, mas sua criação maior, o homem livre, moral, sempre se recusou a prestar obediência, certo? Então, Deus, ele não reina de forma completa em todas as nações. Vai ser bem diferente no governo milenar, certo? Deus tem um controle sobre todo mundo, né? Sobre a criação, sobre tudo. Mas sobre o coração do homem, de um ceder voluntário para Deus, ainda não tem. E no milênio, Deus vai ter. Devido à provisão da salvação por Cristo na sua primeira vinda, pessoas individualmente têm submetido ao reinado de Deus em seus próprios corações, né? Às vezes alguém diz assim: nós oramos por uma conversão de todas as nações hoje, na nossa época, a época da igreja, a época da graça. Isso é impossível. Isso só vai acontecer num período milenar. O que acontece hoje é um reinado pessoal, particular, certo? Onde Cristo reina no seu coração, reina no meu coração, e eu espero que reine, né? Ele é o Kyrios, ele é o Senhor da minha e da sua vida, isso sim. Mas como nação, de forma global, de forma absoluta, ainda não, certo? Ainda não tem isso, né? Então a raça humana, em massa, nunca reconheceu de forma devida o senhorio de Cristo. Corações sim, pessoas sim, mas nunca como nação. Se Israel tivesse feito a vontade perfeita de Deus, um futuro glorioso os esperaria na terra prometida. Eles seriam os líderes do mundo se o seguissem, né? Hoje a gente sabe que a nação de Israel, já disse aqui várias vezes, é uma nação rebelde, é uma nação de dura cerviz, tem o pescoço duro que não quer obedecer, não reconhece a Cristo como Messias, é uma nação extremamente anticristo, né? Nem no Novo Testamento a nação acredita. Então a nação não é uma nação messiânica, mas nesse período, claro que vai ser, porque a nação vai se converter no final da grande tribulação. Já entrou no milênio convertida, claro, né? Só entra no milênio pessoas salvas, perdidos não entrarão no milênio, porque eles serão tirados, eliminados, certo? Deus disse em Deuteronômio 28, versículo 1, diz assim, ó: sobre todas as nações da terra, versículo 1 e o 13, serão por cabeça e não por cauda, estando em cima e não embaixo. Olha que promessa. A nação escolheu estar embaixo, não em cima. Escolheu a rebeldia, né? Deus sempre ofereceu para a nação de Israel, durante toda a história, a bênção e a maldição. A nação sempre escolheu a maldição. Rebeldia, cativeiro egípcio, cativeiro babilônico, sempre foi uma nação de um coração duro. Esse é o caminho mais fácil para chegar na Terra Prometida. Eles não quiseram. Era um caminho muito mais difícil. Então, haveria uma promessa. Mas uma promessa o quê? Condicional. Certo? Não incondicional. A nação não quis obedecer. Isto não ocorreu porque o povo não acatou a condição de obediência. Por essa razão, Deus permitiu que as nações vizinhas dominassem e disciplinassem
a nação de Israel. Abraão, Deus prometera a terra, diz assim em Gênesis, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, né? Mas essa promessa nunca se cumpriu. Lembrando bem, essa promessa ela vai se cumprir num período do milênio, certo? Mas essa promessa de forma completa, a nação nunca teve a terra de forma completa, dominando aquelas terras. É importante nós entendermos isso, ok? Versículo de Isaías 32, versículo 18, e 85, versículo 10, diz que esse reino será um reino caracterizado pela justiça. Você já imaginou isso, irmãos? Você viver numa terra onde reina a justiça de forma absoluta, de forma perfeita, onde não haverá injustiça, porque o presidente, ele não pertence a nenhum partido. É um governo, a gente vai ver aqui, que é um governo teocrático. Teodeuscracia, poder, autoridade. Estará governando. E o nosso Deus é um Deus perfeito. Ele quer reinar hoje também, no meu, no seu coração, sem reservas. Ele quer que cada área da nossa vida, ele possa reinar. Ele possa ser o Quírio, ele possa ser o Senhor. E no milênio, nós teremos um governo caracterizado pela justiça. As palavras-chave do reinado milenar de Cristo serão o quê? Justiça e paz. Olha o que a Bíblia diz, né? E a gente sabe que, por que vai ter justiça? Porque nenhum incrédulo entrará no milênio. Nenhum. Somente as pessoas aperfeiçoadas, gentios e judeus, que saíram da grande tribulação para entrar no milênio, e a igreja glorificada, certo? Que desceu com Cristo e com os santos anjos que vão reinar no milênio. Mas olha o que a Bíblia diz para nós. Em Isaías 32, 18, diz assim, está na sua apostila, diz assim, o meu povo habitará em morada de paz, em moradas bem seguras, e em lugares quietos, e em lugares tranquilos. Imagina uma cidade hoje que você poderia ter paz perfeita, segurança, tranquilidade. A Nova Petrópolis não é assim. Nenhuma cidade do planeta foi e é assim. Somente o milênio será um tempo de paz e tranquilidade. E o 85:10 diz assim, ó, encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Olha que expressão. Isso vai acontecer no milênio, certo? É importante isso. Graças à presença do Messias, Jerusalém será a fonte da qual toda a justiça do milênio emanará em glórias. Diz aí 62, os versículos de 1 a 2, e o 4 diz assim, nunca mais te chamarão desamparada. Está falando com relação à nação. Nem a tua terra se denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão minha delícia, e a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia em ti, e a tua terra se desposará. Que coisa bacana, então, é uma promessa que vai acontecer exatamente num período do milênio. Número 3, será um reinado caracterizado pela obediência. Todos que estarão ali vão obedecer, sem questionamento, sem dúvida, o nosso mestre, o Senhor Jesus. Um propósito essencial da criação era estabelecer um reino no qual houvesse o quê? Obediência completa e voluntária da parte dos súditos de Deus. Nós não tivemos isso no Jardim do Éden. O primeiro casal desobedeceu a Deus. Então, no milênio, será um reinado caracterizado pela obediência. Hoje nós temos nossos corações, que nós lutamos para obedecer a Deus, mas no milênio haverá uma obediência perfeita ao nosso Deus. Diz a Bíblia que a árvore foi colocada no jardim como
um teste de obediência, de Gênesis 2, 16 e 17. A desobediência veio logo em seguida. Então, você conhece bem a história, né? Então, ele foi colocado como teste de obediência. Deus nunca quis que as pessoas fossem robôs. Obedece a Deus mecanicamente, não. Deus quer que a gente obedeça a Ele de forma voluntária, com o coração livre para fazer isso, não por obrigação, mas por prazer. Hoje Ele quer isso de nós, certo? Então vamos lembrar sempre disso. Então, o cumprimento da vontade de Deus no milênio será muito facilitado por vários motivos. Por que que essa obediência vai ser facilitada? Primeiro, pelo cumprimento da nova aliança. Israel levantará novo coração e mente para que possa abrigar a lei de Deus em seu coração. As alianças serão cumpridas, mas a aliança, eu digo, principal, que é a nova aliança, essa mesma nova aliança que temos hoje, que é a conversão através de Cristo, o novo nascimento, acontecerá também com a nação de Israel. É a nova aliança. Então, a nação, para entrar no milênio, vai ter que se converter, claro. Todo judeu será salvo, judeus e gentios, certo? Então, por que que essa obediência vai ser facilitada? Por causa disso, por causa o cumprimento da nova aliança. A gente falou das 4 alianças, e uma delas é a nova aliança, é a conversão, a mesma que nós temos hoje, ok? A Bíblia diz, em Jeremias 31, versículo 33, diz assim, ó, porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, Deus vai trabalhar no coração da nação para que seja uma nação convertida, um judeu messiânico, ok? Segunda razão, o Espírito Santo, diz a Bíblia, será derramado sobre toda a carne para habitar e encher e ensinar ali no período do milênio. Muitas pessoas, igrejas pentecostais, igrejas renovadas, elas usam esse texto de Joel 2, 28 ao 32, como um texto sendo para nós, para a época da igreja, para nós hoje. Não. Esse texto do profeta Joel é um texto, certo? Referido para a grande tribulação. Por isso que a obediência vai ser fácil. Olha o que a Bíblia diz assim: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Então, olha, nós seremos, tanto a nação como os judeus, serão pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo será o quê? Derramado, está lá o texto de Joel 2, 28 ao 32, não li todo o texto, mas você pode conferir na sua apostila que está lá. Então, esse é outro motivo. O milênio também será um reino caracterizado pela santidade, né? De Isaías 4, 3 e 4, do 35, 8 ao 10, que será um reino caracterizado pela santidade, porque todos que estarão ali serão santos, né? A igreja que é glorificada, não aqueles que entraram da grande tribulação para o milênio, certo? Então, mas será um reino caracterizado pela santidade. Será um reino também caracterizado pela verdade. Zacarias 8:8, Isaías 65, versículo 16, diz que será um reino caracterizado pela verdade, porque estará reinando aquele que é verdadeiro, né? Outra coisa que não está na sua apostila, eu quero mencionar, e também não está no PowerPoint, eu acrescentei hoje à tarde, aqui nas minhas pesquisas, esse reino, ele também será caracterizado pela ausência de doenças e deformidades. Essas coisas não existirão no milênio. Você imaginou um mundo
sem doenças, sem enfermidade. Você não precisa se preocupar com plano de saúde, né? Passamos agora, estamos quase, eu acho que ele já saiu, né, irmã, enfermeira Sulamita, dessa pandemia do Covid, né, que nós tivemos. Imagina isso, um lugar onde não tem doença. Tivemos aqui, oramos por essas pessoas, hoje, antes do nosso meet, né, a questão do CA, câncer, enfermidades. Então, no milênio, não haverá isso. A Bíblia diz assim, olha como é que a Bíblia diz, em Isaías 28:19. Se você quiser anotar, Isaías 28:19 diz assim, ó, naquele dia, no milênio, os surdos ouvirão as palavras do livro. Você imagina? E os cegos, livres já da escuridão e das trevas, as verão. Então não haverá cego, não haverá surdo, saúde perfeita. Essa é uma promessa. Isaías 33:24 diz assim, ó, nenhum morador de Jerusalém dirá, estou doente, porque é o povo que habita nela, perdoar-se-lhe-á a sua iniquidade. Então não haverá doença. Todos estarão perfeitos num período do milênio. Não terá enfermidade nenhuma. Essa é uma grande promessa. Outra coisa que no milênio vai ter, certo? Que também não está na sua apostila, é longevidade. Nós falamos semana passada sobre isso também. Longevidade. Aos 100 anos de idade, alguém será tido por criança. Imagina, 100 anos, ainda é uma criança. Que coisa! No milênio, você ter 100 anos, ainda é uma criança. Isaías 65, versículo 20, diz assim, ó, não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. Olha que coisa! É morrer ainda jovem. 100 anos. Hoje, eu estou com 5,7. E olha, subir uma escada, já sinto, né? Eu acho que vocês também, alguns de vocês, então subir uma escada a gente já sente. Correr assim 3 quilômetros, ou andar 3 quilômetros, ou 3 km, né? A gente já sente o cansaço. Mas no milênio, não. 100 anos é como fosse uma criança, ok? Beleza. A quarta coisa importante sobre o milênio são as condições existentes no milênio. Quais são as condições do milênio? Grande parte das escrituras dedica-se à declaração das bênçãos e da glória derramadas na terra pela beneficência do Senhor Jesus Cristo durante o período do milênio. Então vejamos, mais ou menos a gente tem uma ideia, um esboço assim panorâmico das condições na terra no reino milenar, né? Então, quando a gente fala aqui das condições, como é que vai ser as condições nesse milênio? Primeira coisa, a Bíblia diz que vai ser um milênio de paz. Uma paz nacional, uma paz individual, né? E isso é fruto do reino do Messias. Hoje, a gente não tem paz. A gente sabe que isso, as pessoas falam tanto de paz, né? Paz entre a nação de Israel, os palestinos, né? Aquela coisa toda, mas nunca haverá uma paz perfeita nesse planeta, exceto no período do milênio. Então, não terá. A gente vê na televisão, na mídia, paz, paz. Não, nunca vai haver paz. Há uma paz hoje pessoal, uma paz com Cristo, uma paz interna, mas nunca como nação, como povo. Isso é impossível. Mas a Bíblia diz que no milênio haverá uma paz nacional e também uma paz individual. Alguns textos teológicos que provam essa paz individual e nacional, né? Diz assim, a Bíblia diz aí em Isaías 2:4, diz assim, ó, ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em reias de arados e suas lanças em podadeiras. Então não haverá guerra, haverá paz, não haverá confronto de forma nenhuma.
Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Então, paz. Não tem guerra, só haverá paz. Porque o governo é um governo perfeito, o governo de Cristo. E aqueles que estarão reinando com ele, em alto escalão, é a igreja. Porque por isso que esse governo é perfeito. Porque o presidente é perfeito, e os seus ministros, a igreja, é uma igreja que foi glorificada, recebeu seus corpos glorificados. Então, nós temos condições de estabelecer um governo com Cristo, um governo perfeito, um governo. Então, eu creio que o escalão, né, o grupo proeminente que vai governar o milênio, vai ser a partir da igreja que foi glorificada, que não é mais a noiva de Cristo, é a esposa de Cristo, nós, a igreja, ok? Esse governo também vai ser composto de alegria. A plenitude da alegria será a marca caracterizada da era milenar. Alegria completa, né? Não aquela alegria mentirosa que o mundo apresenta hoje. Mas diz a Bíblia que esse período será um período de alegria completa, ok? O texto diz assim, ó, assim diz o Senhor, eis que restaurarei a sorte das tendas de Jacó e me compadecerei das suas moradas. A cidade será reedificada sobre o seu montão de ruínas e o palácio será habitado como outrora. Sairão deles ações de graças e o júbilo dos que se alegram. Então haverá alegria perfeita, alegria completa, a ausência de tristeza. Não haverá tristeza. Haverá também santidade. A terra será santa, a cidade será santa, o templo será santo e os súditos serão santos no Senhor. Então será também de santidade. Mas diz a Bíblia também que no milênio não haverá maldição. Nós sabemos que hoje a terra sofre. Por que a terra sofre? Por causa do pecado do primeiro casal, Adão e Eva. A terra foi amaldiçoada por Deus, né? Você conhece bem a história de Gênesis. Deus amaldiçoou a terra, né? Por causa do pecado. Então, a maldição original dada por Deus, colocada sobre a criação, de lá Gênesis 3, 17 a 19, será eliminada, de modo que haverá produtividade abundante na terra. A criação, a criação animal será transformada. Animais nocivos, né? Perderão o veneno e a velocidade. Então, um leão, né? Imagina hoje você comer com um leão, ver um cordeiro perto de um leão. Hoje é quase impossível isso, né? O leão vai lá, faz a sua refeição com muita facilidade. Mas por que isso? Por causa do pecado. A velocidade, né? A velocidade dos animais, né? Há uma cobra peçonhenta, venenosa. Então, no milênio, não haverá isso. Haverá uma unidade, haverá uma paz. Não haverá um hipopótamo, um leão ou uma onça pintada, nada disso. Tudo será transformado, porque o pecado não reinará ali. Então, a retirada da maldição será feita no período do milênio. Hoje não é possível, certo? Mas no milênio isso será possível. Reprodução dos povos vivos. Isso é muito importante nós entendemos. Haverá reprodução dos povos vivos. Eu tenho um amigo, há muito tempo atrás, ele disse: olha, pastor, tanto no milênio como na eternidade a eternidade, eu quero pedir a Deus para que a minha esposa hoje ela continue sendo a minha esposa, tanto no milênio como na eternidade. Eu disse: olha, isso não é possível, porque a igreja glorificada ela não mais vai produzir, diz a lei, que nós seremos como os anjos. Nesse caso, não em casamento, certo? Mas, pastor, vai ser essa reprodução dos povos vivos. Assim, reprodução num período do milênio. Não a igreja. Os santos
que entrarão no milênio com seus corpos naturais terão filhos durante o milênio. Olha bem, isso é importante. Aqueles que vão entrar da grande tribulação para o milênio, certo? Não os ressuscitados, mas aqueles que se converteram para entrar no milênio, nascerão filhos desses relacionamentos. E é isso que a gente quer ver agora, um pincelado a respeito disso. A população da Terra aumentará. Os nascidos do milênio ainda possuirão o quê? A natureza pecaminosa. Logo, a salvação será necessária. Eu quero ler os textos. Esses textos são importantes que provam essa tese. Reprodução dos povos vivos no milênio. Jeremias 30, versículo 20, certo? Ezequiel 47, versículo 22, e Zacarias capítulo 10, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus. Olha como é interessante. Seus filhos serão como na antiguidade, e a sua congregação será firmada diante de mim, e castigarei todos os seus opressores. Será, porém, que a sorteareis para a vossa herança e para a dos estrangeiros que moram no meio de vós, que gerarem filhos, vão gerar filhos, no meio de vós, e vos serão como naturais entre os filhos de Israel. São pessoas naturais. Esses filhos vão ter que se converter. A gente vai ver que a rebelião final, quando Satanás vai ser solto, vai ser parte desses filhos, né? Olha aí, convosco entrarão em herança no meio das tribos de Israel. Eu lhes assobiarei e os ajuntarei, porque os tenho remido. Multiplicação, como antes se tinham multiplicado. Então, é um texto que faz referência, certo, aos filhos que vão nascer dos gentios judeus que vão entrar no milênio. Vai ter casamento no milênio. Verdade, vai ter casamento, vai ter matrimônio no milênio. É exatamente o matrimônio, certo? Há uma concordância dos teólogos conservadores, né, como John MacArthur e tantos outros, que haverá matrimônio, casamento no milênio. Não do povo da igreja. Então, fique bem tranquilo, certo? A esposa que você tem hoje, o esposo que você tem hoje, você não terá no milênio, nem na eternidade, né? Futuro. Tem algumas esposas que vão dizer, graças a Deus, né? Alguns esposos vão dizer, amém, né? Mas não haverá isso da igreja. Nós não. A igreja não vai se casar, pois nós já estaremos com os corpos glorificados. Nós já tivemos um casamento lá no céu. As bodas do Cordeiro, né? O milênio é a recepção desse casamento. Então, fique bem tranquilo, porque nós seremos como os anjos, ok? Quem irá casar nesse período é o povo de Israel e também os gentios, isto é, os que sobreviveram à grande tribulação. Esses dois grupos de pessoas são chamados de, a Bíblia chama aqui no texto de naturais. Então é importante entender isso. Pastor, tem algo mais robusto, algo mais, assim, palpável, que possa falar disso? Não. Nós não encontramos nos comentários a esse respeito. Nós só cremos, né, no que a Bíblia diz, certo, para nós, é que haverá casamento desses povos que foram do milênio, da grande tribulação para o milênio, que vão gerar filhos e filhas, ok? É só isso que eu posso dizer para os irmãos. Outra coisa importante que vai ter no milênio é a língua será unificada. Não haverá muitas línguas, como na Torre de Babel, Gênesis capítulo 11. Haverá o que é uma só língua unificada. As barreiras linguísticas, né? Você tanto hoje quer aprender o inglês, o francês, o alemão, o italiano, né? O chinês, japonês, não sei. Então, no milênio, haverá uma só linguagem, uma só língua. Aí você pergunta, qual é, pastor? Eu não sei. Quando você descobrir, você me diga. Mas eu não sei. Mas haverá uma língua unificada, certo? As barreiras linguísticas,
serão desfeitas, a fim de que haja livre comunicação. Eu sei que em Sofonias, no capítulo 3, do versículo 9, diz assim: então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Então, na interpretação dos teólogos conservadores, eles entendem que isso se refere a uma língua unificada. Então, não precisa você fazer curso de inglês, de espanhol. Então, você vai falar somente uma língua no período do milênio. A Bíblia afirma que terá crianças na praça de Jerusalém brincando. Em Zacarias 8:4 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda nas praças de Jerusalém sentar-se-ão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu arrimo, por causa de sua muita idade. Outro assunto sobre o milênio é o governo no milênio. Vou dar uma pincelada rápida aqui para a gente ter uma ideia também, o governo no milênio. O governo será um governo teocrático, será uma teocracia, já falei isso, só estou confirmando isso, né? Um governo teocracia, teodeuscracia, poder. Esse governo também, Cristo será o rei de Israel. Certo? Então, o reino milenar de Cristo incluirá não somente o seu reinado sobre Israel, como nação, mas dará a Israel sua maior atenção. Então, a gente sabe que a nação de Israel é a menina dos olhos de Deus. Deus dará uma atenção especial a essa nação. Né? Diz a Bíblia, ele será especialmente rei dessa nação. Jeremias 23, 5-6, tem essa base, confirma que Cristo será o rei absoluto dessa nação. Miqueias fala de um dia quando Israel será poderoso e depois explica a razão. O Senhor reinará sobre eles no monte Sião. Miqueias capítulo 4, versículo 7. Então Jesus ele vai reinar, hoje ele não reina. A nação não deixa Jesus reinar sobre ela, certo? A não ser que um judeu se converta, se torne um judeu messiânico, vai querendo Messias. Isaías também fala de dias diferentes da terra. Diz assim, Isaías 24, 23. Quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião e em Jerusalém, perante seus anciãos haverá o quê? Glória. Então, Jesus vai reinar, diz Isaías. Outra coisa importante desse governo no reino milenar é que santos glorificados reinarão com Cristo. Quando fala de santos glorificados, está falando aqui, amados, de nós, da igreja. Outro ponto, claro, é que a maioria do que Cristo nomear para os pontos de responsabilidade serão santos glorificados. Serão os santos ressurretos, aqueles que foram ressuscitados, aqueles que foram glorificados, transformados, que vão subir para encontrar com Cristo nos ares, antes da grande tribulação. Eu creio que o reinado de Cristo será composto dessa gente, de nós, o povo de Deus, a igreja, pessoas ressurretas, antes ou depois da tribulação. Alguns textos confirmam isso. Eu quero ler para vocês esses textos. Diz assim, ó: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Olha aí. Ora, se o mundo haverá de julgar por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Paulo está puxando a orelha da igreja, né, de Corinto, que estava levando casos para tribunais mundanos. O que Paulo diz? Olha, nós vamos reinar nesse mundo. Né? Então, leva o caso para dentro da igreja. Mas ele dá uma visão muito mais ampla da situação. Ele vai muito mais além. Diz, se perseverarmos também, com ele reinaremos. Se o negarmos, ele, por sua vez, nos negará. E para o nosso Deus, os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então, nós, a igreja vai reinar com Cristo sobre a terra. Se é necessário um rei sem pecado,
para as condições perfeitas do milênio, então será preciso ter subordinados sem pecado. Somos nós, a igreja, sem pecado. As pessoas do primeiro escalão precisarão ser capazes de alcançar os altíssimos padrões de desempenho e integridade moral. Outra coisa importante no milênio, a morada dos santos glorificados. No período do milênio, nós já falamos um pouco dos gentios judeus que saíram da grande tribulação, vão entrar no milênio, e nós, os santos glorificados, onde vai ser a nossa morada no milênio? Como é que vai ser essa morada? Vamos dormir? Vamos ter sono? Vamos dormir em rede? Em cama? Como é que vai ser essa moradia dos santos glorificados? Para a gente ter uma ideia como é que vai ser, nas minhas pesquisas, eu coloquei tanto na apostila como para a gente trabalhar aqui nesta noite um pouquinho. Não é fácil a gente determinar a moradia dos santos glorificados durante o milênio, certo? A gente não encontra muito material a esse respeito, mas a gente pode ter uma ideia, dando algumas explicações a esse respeito. Como será a moradia dos santos glorificados, os santos que desceram com Cristo para estabelecer o reino milenar? Então, os santos vivos terão as suas casas e, como agora, conduzirão suas vidas no mesmo padrão geral. Os santos vivos terão as suas casas e, como agora, conduzirão as suas vidas, né, no mesmo, estou repetindo. Vejamos algumas ideias a esse respeito. Como é que vai ser a moradia dos santos glorificados? Alguns pensamentos, algumas ideias, certo? Primeira ideia, os santos ressuscitados, nós e vivos, poderão morar juntos. Então, há essa ideia de que na moradia podemos morar na mesma casa, numa mesma mansão. É alguma ideia. Notemos que Cristo, no seu corpo, certo, glorificado, após a sua ressurreição, quando ele foi ressuscitado, habitou na terra durante os 40 dias entre a sua ressurreição e a sua assunção. Antes de Jesus ser assunto aos céus, no seu corpo glorificado, nós seremos igual ao corpo de Cristo. Ele habitou com os humanos. Você lembra que quando os discípulos estavam reunidos, ele não precisou de chave de abrir a porta. Ele passou, né, pela parede e diz o quê? Paz esteja convosco. Então, Jesus, após a sua glorificação, ele conviveu 40 dias ainda com os humanos, com os discípulos. Então, é uma ideia dos santos glorificados da igreja, a possibilidade de conviver juntos com os santos convertidos, salvos, que vieram da grande tribulação, judeus e gentios, que não foram glorificados como nós. Então, há a possibilidade de vivermos juntos. Então, é uma ideia que a gente pensa. Diz a Bíblia que Jesus ele comeu com os discípulos. Ele comeu com os discípulos. Ele estava glorificado, diz lá Lucas 24, 30, João 21, 12 a 15, e não só comeu, ele conversou com muitas pessoas. Após a sua glorificação, 40 dias, aconteceu isso com Cristo. É pouco provável que os santos glorificados morem em casas, certo? Outra ideia, pelo menos em situações de família, como os santos vivos, porque não casarão e não terão filhos. Então, é uma ideia, né? Alguns acham que é possível morarmos juntos, mas é possível que nós, crentes glorificados, não moremos em casas, em mansões. Diz a Bíblia em Mateus 22, 30 é isso. Porque na ressurreição, nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. Né? Então, como é que os anjos moram no céu? Então, nós seremos também parecido assim no período do milênio. Deus poderá providenciar uma ideia assim bem interessante. Deus, a gente não vai morar em mansões, em casas, com os santos da grande tribulação para o milênio, mas Deus poderá
providenciar o tipo de moradia que seria cabível às suas necessidades, porque as necessidades nossas serão extremamente diferentes das necessidades dos santos naturais, né? Gentios e judeus que estarão no milênio, não nós. Então, é diferente as necessidades. Então, é possível que Deus prepare casas para nós, a igreja glorificada. Como é que vai ser isso? Eu não sei. A Bíblia não diz em detalhes. O que eu posso dizer para os irmãos é isso. Se alguém perguntar para você como é que vai ser essa relação, Deus pode preparar locais específicos, especiais para a igreja que foi glorificada, ok? Outro ponto importante, a Nova Jerusalém como moradia, certo? Então, a possibilidade da Nova Jerusalém ser a moradia da igreja. Acredita-se que a Nova Jerusalém seria esta morada, talvez suspensa na atmosfera. Tá? Enquanto os naturais estarão reinando com Cristo no milênio, na atmosfera suspensa da terra, haverá a morada da igreja glorificada, a Nova Jerusalém, onde seria a morada da igreja, onde é cabível a nós, que seremos diferentes daqueles que vão entrar no milênio, vindo da grande tribulação, repito, é diferente de nós, glorificados, sem pecado, seremos igual ao corpo de Cristo, seremos como os anjos. Então, é natural, é compreensível que tem essa morada suspensa da terra, especialmente como fosse um hotel, 5 estrelas, muito mais do que isso, claro, né? Onde a igreja estará ali. Então, há essa possibilidade nisso, né? Pouco acima da terra, invisível aos seus habitantes. Estes habitantes da Nova Jerusalém, conforme diz lá Apocalipse 21, do 1 até o 10. Então, os heróis bíblicos da fé, no Velho Testamento, eles procuravam uma cidade, a Nova Jerusalém. Então, já havia uma visão dessa Nova Jerusalém. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 10, diz assim, ó, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, na qual Deus é o arquiteto e edificador. E diz, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Então, a gente tem uma ideia, um pensamento, que esses textos, eles apontam para a Nova Jerusalém, a suspensa, né, na atmosfera, suspensa na terra, onde vai ser a morada da igreja nesse período de 1000 anos, onde Jesus estará reinando no período do milênio. Então, a morada deles na Nova Jerusalém, durante o milênio, poderá ser o cumprimento desta esperança. Com base nesses textos, tem outro na sua apostila, você pode averiguar, mas pelo menos a gente tem uma ideia como é que vai ser a morada dos santos glorificados. Outra possibilidade, o céu como morada. Então, alguns acham que não é essa cidade, certo? Suspensa da terra, né? Da atmosfera, mas também o céu como a nossa morada. Como a gente vai ser um povo glorificado, nós vamos ter a rapidez, a velocidade de um anjo. A gente reina com Cristo aqui, mas terminou o nosso trabalho, voltamos para o céu. Podemos, né? Não ter mais pecado, aí entramos no céu sem pecado e temos acesso ao céu na hora que nós quisermos. Você lembra da oração que quando Daniel orou a Deus, clamando que Deus agisse, né? Lembra que antes da sua oração terminar, Deus já respondeu através de um anjo. Então é importante a gente entender isso. Então, o céu como morada. Os santos glorificados morarão no céu. Ele não vê dificuldades da distância baixa entre o céu e a terra, face ao poder do movimento instantâneo do corpo glorificado. Aquilo que eu acabei de falar.
Nosso corpo será um corpo glorificado. Então, de repente, eu estou aqui em Caxias, pá, eu quero visitar Dubai, rapidinho. Eu estou aqui governando com Cristo na terra. Opa, quero ir lá para o céu, rapidinho. Então, nós não teremos dificuldade. Imagina o privilégio que a igreja vai ter. Então, o céu como morada. Então, os santos glorificados poderiam morar no céu e ainda ter acesso à terra para servir nos seus lugares determinados. Então, esse consenso é um consenso entre os conservadores batistas regulares, né, aqueles que amam a Bíblia, aqueles que interpretam a Bíblia à luz da língua original. Então, esse é o pensamento que a gente pode ter nesse governo literal, certo? Onde estará reinando com o alto escalão que é a igreja, ok? Na letra F, na sua apostila, a gente pode ver Jerusalém no milênio, certo? Então, na próxima semana, a gente inicia da letra F na sua apostila. Vamos mostrar Jerusalém no milênio. Jesus vai reinar a partir da onde? Então, a gente vai trabalhar em profecias com respeito a Jerusalém, que vai ser o ponto de partida. É lá que Cristo vai reinar, governar sobre o mundo inteiro. Então, a gente vai tratar na próxima semana a respeito de Jerusalém no milênio. E talvez a gente já entre também. Terminando o milênio, a gente vai tratar da rebelião final, onde Satanás será solto por pouco tempo. Ele vai reinar, certo? Por pouco tempo, junto com os filhos dos crentes que entraram da grande tribulação para o milênio. Vai nascer filhos. Muitos desses filhos vão se converter, muitos vão precisar se converter, mas muitos serão rebeldes. Então a gente vai tratar, eu creio, na próxima aula, sobre Jerusalém no milênio. Vamos falar sobre o templo no milênio, como é que vai ser a adoração no milênio, haverá adoração, como é que a igreja vai adorar a Cristo? Haverá um templo? Haverá um templo. No milênio, pastor? No milênio. Então, está na sua apostila e a gente vai abordar esse assunto, eu creio, na próxima semana.